Bom, como moderadora desse segundo painel, eu vou fazer aqui uma apresentação dos currículos. Dr. Augusto Barros Figueiredo, advogado, sócio de Barros Figueiredo Advogados, especializado em Direito Internacional e Empresarial, com foco específico no uso de métodos alternativos de resolução de litígio. É diretor para a América Latina da Dispute Resolution Board Foundation, DRBF, membro de listas de árbitros, mediadores e membro de dispute boards de diversas instituições no Brasil e no exterior. E é fellow do Chartered Institute of Arbitrators, FCARB. Dr. José Lama, me perdoe a tradução aí do nome, é advogado, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Peru e mestre em Direito da Construção pela Universidade do Reino Unido. Sócio-diretor do escritório Solution Project, empresa especializada em gestão contratual e solução de controvérsias em projetos de infraestrutura. Tem ampla experiência em negociação, gestão contratual, solução de controvérsias em projetos hidrelétricos, de mineração, transporte, de hospitais, na área portuária, aeroportuária, offshore, entre outros. É árbitro e adjudicador para juntas de resolução de disputas e dispute boards. Tem destacado experiência em projetos de engenharia e construção, em contratos FDIC e INSS. Já falamos, eu também é investigador e professor universitário em cursos de especialidade na Universidade do Pacífico, na Pontifícia Universidade Católica do Peru, é professor e diretor acadêmico do curso de especialização em Dispute Boards, que é organizado na Câmara de Comércio de Lima e na Sociedade Peruana de Direito da Construção. E é membro da SCL, Society of Construction Law, do Reino Unido, membro fundador e diretor executivo da Sociedade Peruana de Direito da Construção. Dr. Eduardo Sanhueza, engenheiro civil, mestre em Direito de Negócios e magistrado em Administração de Empresas. Tem MBA em Administração de Empresas. Trabalhou na gestão de contratos e controvérsias por mais de 20 anos no Chile e na América Latina, em contratos públicos e privados, nos setores de mineração, infraestrutura e edificações. É perito e assessor de construtoras e tribunais em controvérsias de diversos tipos. Já trabalhou em contratos que superam 3 milhões de dólares. Vem participando como membro de Dispute Board, mediador em contratos de infraestrutura pública e privada, e foi representante no Chile da DRBF. Dr. Fernando Marcondes, advogado especializado em construção e infraestrutura, sócio da MAMG Advogados, atua como árbitro internacional, membro de Dispute Boards no Brasil e exterior. Com a palavra, Dr. Augusto, começando pela sequência. Obrigado. Bom, muito obrigado, Wilma, pela introdução. O objetivo desse nosso painel, né, o nosso desafio, é trazer a vocês como o caminho dos dispute boards ele vem sendo construído e até chegar ao momento do atual desenvolvimento na América Latina. Né? Por que isso é muito importante? Como o Rafael introduziu agora há pouco, a questão não só do direito comparado, né? Ou seja, como os dispute boards chegam aos países e como eles começam a ser implementados e se desenvolver, mas também para que seja possível identificar as boas práticas que começam a ser tecidas na região e a grande verdade, felizmente, graças
ao esforço institucional, ao trabalho institucional da Dispute Resolution Board Foundation, que muitos de nós aqui fazemos parte, mesmo entre os palestrantes, os colegas que conseguiram estar presentes aqui hoje, mas também muitos dos que estão aqui presentes no evento também já fazem parte da Fundação. Estamos aqui hoje porque tivemos o evento mundial em São Paulo, então temos a oportunidade de estar com os colegas aqui e poder trazer essa prática real de diversos países, através, em alguns casos aqui, dos próprios representantes nacionais. Na estrutura da DRBF, nós temos as regiões e essa capilaridade chega através dos representantes nacionais de cada país, e nós temos muitos aqui hoje. E é interessante a questão, inicialmente, do direito comparado, porque realmente essa questão legislativa relacionada aos dispute boards, ela acaba sendo mais recente, né? Porque, vejam, nós temos nos dispute boards uma ferramenta contratual, eminentemente contratual, né? que nasceu nos Estados Unidos, final da década de 60, 69, virada para 70, foi formatada ali um pouquinho depois, 70 e poucos, nos anos 80, início dos anos 80, nós temos o primeiro projeto internacional que foi em Honduras, com os DBs. Então, foi uma ferramenta que ela já nasceu no projeto, né? Nasceu com as botas no barro ali do projeto, como uma tentativa, uma primeira busca, não foi realmente uma tentativa, mas uma primeira iniciativa muito bem sucedida, ou seja, na primeira tentativa se logrou êxito, né? No fundo, inicialmente, de afastar os advogados dos projetos, porque já na época já se vinha utilizando arbitragem, as arbitragens se tornando cada vez mais pesadas, mais caras, né? E não sendo capazes de afastar o maior mal dos projetos de construção, que é a sua paralisação em função de algum tipo de conflito. Então, naquela oportunidade, tiveram a ideia de reunir 3 engenheiros e consultar sobre aquele problema e buscar sugestões para que se pudesse mover o projeto adiante. E foi muito bem sucedido, né? Então, vejam, nesse primeiro momento, os DBs nascem nos Estados Unidos, nesse formato de recomendação dos expertos, né, dos experts. Mas nós sabemos que esse formato de recomendação ele é muito afeito e muito bem sucedido em um ambiente de maior pragmatismo de projetos, né? O americano é muito direto, muito pragmático, então ele sabe se ele está pagando, se ele contrata 3 especialistas no D0 do contrato, né? Então, assim, você tem a oportunidade, as partes têm a oportunidade de buscar o que tem de melhor no contrato, no mercado disponível, para montar o seu painel, confiam naqueles especialistas e começam um projeto. Ora, de uma forma muito pragmática, se você tem quem você quer junto com você naquele projeto, está resolvido. A pessoa vai dar uma recomendação, o melhor caminho, sem dúvida, é seguir, né? E tanto é assim no modelo norte-americano. Eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com um dos fundadores da DRBF, o professor Bob Rubin, de Colômbia, e para eles, até hoje, eles falam, olha, para mim, o modelo puro dos dispute boards é o de recomendação. Se não é de recomendação, para mim já não é o modelo puro. Mas por quê? Porque funciona na realidade norte-americana, de um grande pragmatismo, de uma adoção, de mover os projetos para frente, né? E aí a gente faz um corte para a realidade, principalmente da América Latina e também de outros países, né? de uma maior beligerância, de uma maior litigância, né? E aí que chega, a gente já conecta a questão da legislação, direito comparado. Nos Estados Unidos você não tem uma lei sobre dispute boards, os dispute boards têm em tudo quanto é canto, né? Realmente são utilizados em grande escala, para ver o quanto isso já está internalizado na cultura norte-americana e associado ao sucesso das obras. Conversando com um colega em um evento, ele disse que chegou a ver, em jornal local, chamada de interesse para membro de dispute board, para uma construção de uma escola regional, em que um dos pontos digamos, de desempate, de atenção, né,
maior interesse para o perfil do contratado seria morar perto ao projeto, para que ele pudesse estar mais disponível ali. Então, veja que é muito claro a função, a utilidade. Mas nós sabemos que nós vivemos em um ambiente de maior beligerância, e não só maior beligerância, em um ambiente que os projetos públicos realmente puxam grande parte das iniciativas de infraestrutura dos países, né? E não só isso, com a prática nesses projetos públicos, ganha-se força nas contratações privadas, nos projetos privados, para utilizar o mecanismo. Então, nós estamos nesse grande momento de construção desse perfil. Então, já trazendo, né, assim, esse primeiro panorama da América Latina, o que a gente nota é, primeiro, já há muitos projetos privados, muitas obras com contratação com partes privadas utilizando o Split Board. Nós temos a oportunidade aqui de trabalhar em algumas delas, né, em projetos internacionais. Nós temos isso já acontecendo, mas o grande motor do avanço dos Split Boards vem sendo, inicialmente, a previsão nas leis de contratações públicas dos países. Esse é realmente um grande marco. Os colegas vão comentar aqui as práticas, eu vou passar pontualmente sobre os que venham a ser apresentados, os casos que venham a ser apresentados pelos colegas, mas nós podemos identificar esse primeiro Big Bang aí da estruturação dos DBs e da sua expansão. Temos hoje no Brasil uma prática mais crescente, né? Nós podemos identificar assim, 4 níveis de utilização, ou seja, um primeiro nível muito embrionário, de países que, de fato, não têm legislação, não têm prática, estão mesmo em um primeiro momento. Estariam aí, sendo o Paraguai estaria nesse caso, como digamos, o Paraguai e o Paraguai como um caso isolado hoje, porque nós temos aqui o colega da Bolívia, o Alfonso Botega, que até pouco tempo a Bolívia também, eu acho que estaria no traço, e agora, com alguns projetos de bancos bilaterais, trazendo com a utilização do contrato FDIC, que os contratos padrão, depois em um próximo painel os colegas vão falar sobre eles, porque eles não são muito afeitos à prática da construção, né, nos grandes projetos de construção, muitas vezes se utiliza esses contratos padrão, que, em sua maioria, já trazem a previsão do uso de Split Board, e isso tem sido o grande motor da sua expansão no continente. Então, o Paraguai ainda com uma prática muito embrionária, Bolívia já começando a ter alguns projetos, mas ainda, até onde eu sei, sem nenhum tipo de legislação, nenhuma discussão, digamos assim, em nível de país, de regulamentação. No Uruguai, nós estamos avançando pelas mãos da professora Jennifer Alfaro, que também é representante nacional da DRBF, já começando a estruturar uma legislação nesse sentido. Argentina também nós não temos uma legislação específica do país. Nós sabemos também que na Argentina, a mesma questão da arbitragem, ela ainda não ganha a escala que nós temos tido, que nós temos em outros países, como o Brasil, o Chile, o próprio Peru também, que depois o Rosalama vai apresentar. No Peru, é um belo caso de um crescimento exponencial do uso dos Split Boards, enfim, começando com a questão com os Jogos Pan-Americanos sendo realmente um grande divisor de águas, assim como nós tivemos aqui, ao menos para chamar a atenção para o assunto, trazer a discussão e avançar. Nós tivemos aqui no Brasil a oportunidade de discutir sobre os DBs nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. No Equador, já com uso crescente também, com uma demanda grande de formação, de estruturação, já sendo utilizado no metrô de Quito, em outros projetos também.
Subindo um pouco no mapa, na Colômbia, já se utiliza nas obras públicas um mecanismo que se chama do amicable compositeur, que é similar aos DBs, mas que, enfim, não sendo um método tão organizado, tendo claramente as funções e, digamos assim, os objetivos no contrato, não podemos dizer que não chega a ter o mesmo rendimento, mas acaba sendo até uma barreira inicial para que se possa avançar com o Dispute Board como um método que nós conhecemos, né, dessas boas práticas, né. Na América Central, a Costa Rica, recentemente também, como nós, tem uma previsão na lei de contratações públicas, o que está realmente impulsionando de forma significativa a adoção dos Dispute Boards no país. E o Panamá, recentemente, nós tivemos um treinamento, fomos até lá para fazer um treinamento, uma capacitação na Câmara de Comércio do Panamá. E, chegando na América Central, depois o colega Benito vai falar sobre que é o representante de Honduras, ele vai falar sobre a prática na região, tem bastante informação, já que foi realmente uma região onde não só chegou o primeiro Dispute Board internacional, mas também por ser uma região onde há muitos projetos financiados, né, o projeto Millennium e outros investimentos para o desenvolvimento da região desde a década de 80, fizeram com que o método chegasse com mais força ali na região e realmente se desenvolvesse bastante. Nós estamos hoje com o lançamento da região 4 da América Latina, tendo a oportunidade agora de conectar essas práticas, né? A prática já bastante desenvolvida e podemos dizer mais estável, que nós temos na América Central, com essa estruturação da América Latina para o desenvolvimento dos DBs. E o que é muito importante, o que nós temos aqui hoje, uma oportunidade muito grande de discutir e de perceber. E aí eu conecto na fala do Rafael, que foi absolutamente perfeita, tocou nos pontos mais sensíveis, mais importantes. Eu gostaria de fechar essa introdução com um grande apelo a todos, aos praticantes, aos estudiosos, aos colegas da área pública, que nós devemos tentar não nos deixar seduzir pelo desejo de fazer um pouquinho melhor ou criar um pouquinho uma variação que vai ser, né, assim, olha, eu acho que aqui a gente vai agregar. E aí, também no Rafael, essa ideia de você ter um plano piloto, um primeiro projeto, o segundo você ir crescendo, é muito importante, no sentido de nós nos espelharmos, bebermos na boa fonte das boas práticas dos Dispute Boards. Nós fizemos isso com a arbitragem e fomos muito beneficiados, né? Sabemos que hoje o Brasil é um dos principais players da arbitragem, um crescimento exponencial, uma prática muito grande de árbitros, de advogados, todo mundo sabendo as regras, sabendo como jogar, adotamos o conceito de uma arbitragem única, né? Assim, uma variação arbitragem nacional e internacional, depende da sede e o efeito ali na sentença, a forma da gente internalizar a sentença, passando pelo STJ, mas uma prática única, sem invencionices, por que é arbitragem internacional, eu faço uma forma diferente. Não, um procedimento, uma prática, né? Na época, bebemos na fonte dos colegas arbitralistas franceses, digamos, a doutrina clássica da arbitragem, depois tivemos uma ótima influência mais com a pegada norte-americana, mas conseguimos manter ali na boa direção. E esse é um grande momento para que nós possamos ter essa inspiração também em relação aos Dispute Boards, né? Porque, principalmente em relação aos Dispute Boards, nós temos um risco muitíssimo maior do que a arbitragem, porque o Dispute Board ele é contratual. Então, papel não reclama, né? A gente pode escrever qualquer coisa ali, chamar de Dispute Board e depois dizer que você teve um mau Dispute Board, né? Na arbitragem, não. Se você prevê a arbitragem, você sai um pouco daquilo ali, você tem uma causa patológica, você não consegue instruir, você vai ao Poder Judiciário, o Judiciário
direciona, a gente instaura a arbitragem e, pelas mãos dos centros de arbitragem, nós colocamos o bonde no trilho e a coisa vai. Nos dispute boards nós não temos essa chance. Então, se os que estamos hoje trabalhando para construir essa ferramenta no país não tivermos esse zelo de tentar fazer o simples, até o professor Bob Rubin mencionou nessa palestra, ele falou que é o princípio KISS norte-americano, Keep It Simple, Stupid. Né? Então, assim, que possamos ser capazes de tentar fazer o básico. Se pudermos ter, principalmente no início, enquanto nós não temos, talvez, uma sofisticação da boa visão do procedimento para poder, eventualmente, sofisticar, quando muitas vezes é necessário sofisticar, como o Ignácio mencionou aqui, no projeto ITER dos Estados Unidos, é um projeto gigantesco, né? Então tem um pool de membros, e você aciona aquele membro, mas só quem está, não só tratando do projeto como do acionamento, tem larga experiência na arbitragem. Então, em algum tempo, pode ser que nós sejamos capazes de adicionar algum componente mais criativo. Mas, até lá, se nós pudermos nos inspirar nessas boas práticas que já vêm sendo construídas na nossa região, que nos foram trazidas, e, nesse momento, acho que a nossa grande inspiração antes foram os arbitralistas franceses, norte-americanos, e depois, enfim, chegando à construção do que nós temos, enquanto isso, se nós não pudermos estruturar de uma forma mais criativa, mais detalhada, que nós sejamos capazes de prever DBs, o contrato vai utilizar DB, podemos detalhar, claro, 1 membro ou 2 membros, e fazer uma menção preferencialmente a um regulamento, a um DB regulado, que é uma realidade também latino-americana, nascida dessa nossa necessidade de dar mais transparência ao método, né? Então, como na arbitragem, esse contrato vai contar com a arbitragem, alguns detalhes dali, enfim, da língua, o procedimento, com as regras da Câmara X. Se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos continuar realmente num bom caminho, tecendo essa teia na América Latina, de boas práticas, de intercomunicação, por um bom desenvolvimento do método. Passo agora a palavra, devolvo a Ilma, nossa moderadora, para escutar aqui a experiência dos nossos colegas e agradeço a todos pela presença e pela atenção nessa manhã. Obrigado. Muito obrigada, Augusto. Vamos passar agora para José Lama, certo? Ele vai falar de DBs no Peru e as juntas de resolução de disputas, GRDs. Muito obrigado, muchas gracias, buenos días. En este momento intentaré hablar en un español mucho más pausado, y prometo que en una siguiente oportunidad intentaré conversar con ustedes en portugués. En esta mañana quiero agradecer, en primer lugar, a la Procuraduría General del Estado de Río, a la jefatura de la Procuraduría del Estado de Río, y especialmente a Augusto, nuestro amigo Augusto Barros, que nos ha tenido la gentileza de invitarnos y conversar un poco con ustedes sobre la experiencia en algunos de nuestros territorios. Sin más preámbulo, voy a conversar con ustedes. Creo que, he preparado una pequeña presentación para hoy día. En unos 5 minutos intentaré explicar la evolución y los puntos catalizadores de por qué se originaron los dispute boards en el Perú. En los siguientes 5 minutos intentaré también mencionarles las debilidades y por las cuales creemos tendríamos que mejorar nuestro sistema de dispute board en Latinoamérica. Muchas gracias. En Latinoamérica. Y en una tercera etapa, en unos 5 minutos también, intentaré mencionarles un poco del horizonte del cual creemos debería abocarse los dispute boards. En un primer momento, en el 2004, allá en comienzo de los años 2000, en el Perú, comenzó el primer elemento catalizador en el primer régimen. Ahí en el Perú tenemos 2 regímenes, un régimen general y un régimen especial para los dispute boards. Intentaré claramente o intentaré explicarles con la mayor claridad posible.
En el 2004, como muchos de nuestros países se han acostumbrado a adoptar los dispute board mediante los contratos estandarizados solicitados por la inversión de banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Ellos se encargaron de ser el primer elemento catalizador, y este elemento catalizador o elemento cambiante surgió justamente de la banca multilateral para el régimen general, que vamos a ver cómo se desarrolló. En el 2007 llega un primer proyecto, y este primer proyecto interesante, que es el uso de los dispute board en el proyecto de contratación de Bocatoma, planta de tratamiento de agua potable. En este contrato fue un contrato FIDIC, libro rojo, edición 1999, con mejoras hasta el año 2001. En la cláusula 20.5 se estableció el uso de un comité de decisión conciliatoria. Para ser precisos, fue conciliación decisoria. Y ese es un primer elemento, señores, a considerar, porque conciliación decisoria no es realmente dispute board. Y aquí hay que tener una primera alerta. En nuestros países latinoamericanos solemos o estamos acostumbrados a adaptar lo que vemos según lo que conocemos, pero no investigamos más allá para ver el origen de por qué comienza el dispute board. Entonces aquí hubo un primer error. Se creyó que era un comité de conciliación decisoria. Finalmente, como vamos a ver más adelante, se investigó un poco más y cambió a Junta de Resolución de Disputas. En el 2013, el Centro de Solución de Controversias de la Universidad Católica investiga un poco más y establece un reglamento que se llama la Junta de Resolución de Disputas. Ya en el 2013 comienza a institucionalizarse y establecerse un reglamento. En el 2014 comienza el interés ya institucionalizado que el Estado quería impulsar para poder establecer el uso de la Junta de Resolución de Disputas. En un primer momento en APPs para concesiones. Lamentablemente, en concesiones inicialmente se tuvo un primer impulso, pero no tuvo un reglamento que inmediatamente estableciera el ejercicio de los dispute board para concesiones. Sin embargo, en diciembre de 2014 comienza un siguiente elemento importante para la Junta de Resolución de Disputas en el régimen público general. En el régimen público general se establece la ley 30225, con el cual por primera vez el Estado peruano impulsa el uso de la Junta de Resolución de Disputas para obra pública en régimen general. Lamentablemente no hubo una aplicación inmediata, pasó esta aplicación postergada hasta enero de 2016. En enero de 2016 comienzan el uso de la Junta de Resolución de Disputas en un primer inicio de manera opcional, para que después en el año 2018 comenzara el uso de manera obligatoria para obras de más de 5 millones de soles, aproximadamente 1.4 millones de dólares. Ese fue en el régimen general una primera visión. Espero estar siempre en el tiempo. En el régimen especial hubo un segundo elemento catalizador o elemento cambiante. Este es el que vino justamente con el impulso de los contratos gobierno a gobierno. Es un acuerdo entre dos estados mediante el cual un gobierno contratante solicita la cooperación y la asesoría de un estado contratado para transferir conocimiento y asesoría técnica en la ejecución de algo. Y aquí un paréntesis, lo más curioso que los contratos gobierno-gobierno en el Perú nacieron 10 años antes o casi 9 años antes, solamente para cooperación técnica en implementación de maquinaria militar y de compra militar. Y aquí lo que es interesante es que el Perú, por no ser un productor de armas militares, necesitó a un productor y a alguien que estaba en una industria más avanzada, más evolucionada, para que le provea conocimiento.
Ese es el objetivo, ¿no? Entonces, aquí también se hizo lo mismo para la ejecución de infraestructura deportiva, para la ejecución de la infraestructura para los Juegos Panamericanos Lima 2019 y Juegos Panamericanos. Este fue un elemento catalizador para el régimen especial. ¿Y por qué? Porque mientras el régimen general necesitó de la ley de obra pública general, el régimen especial se excluyó, se separó de esta legislación pública. ¿Por qué? Porque la legislación pública tenía defectos e intentaré en pocos minutos mencionarles en resumen algunos. Y la necesidad de este régimen especial es que al separarse de la legislación general, adoptó el uso de contratos estandarizados. El principal que se utilizó fue el NEC, el NEC, el contrato inglés, propuesto por la asesoría técnica como producto de este acuerdo gobierno-gobierno. Y en el 2019 comienza el uso de los contratos NEC y en la cláusula W1 y W2 se adoptó el uso de los Dispute Adjudication and Avoidance Board, que es la junta o el board, o digamos la junta de solución de disputas para prevenir y para resolver controversias. Esa es digamos, la nomenclatura más cercana al español. Y en el 2019 se ejecutaron las obras de los panamericanos y los panamericanos, teniendo de por sí muchos beneficios porque tenían dos elementos interesantes. Si bien es cierto el contrato estandarizado NEC 3 que se utilizó no tenía inicialmente una cláusula de solución de disputas, se adaptó. Hay una mención en paréntesis. Algunas veces algunos colegas mencionan sobre tropicalizar un contrato. En mi caso en particular prefiero decir adaptar, porque finalmente necesitamos adaptar algo entendiendo las raíces del por qué viene un contrato o un concepto y por qué lo necesitamos utilizar. Entonces, en el 2019 recién se entiende el por qué, entiendo yo, y desde mi punto de vista personal, creo a partir del análisis de contratos y algunas sentencias extranjeras, que recién creemos que en el 2017, que fue cuando se utilizaron los Dispute Board mediante el uso del contrato estandarizado, se utilizó adaptando a la realidad lo que en las raíces del Dispute Board nació. En Estados Unidos, en los años 70, nació como parte de un comité de expertos. Y ahí quiero terminar hasta el 2019 para citar lo que mencionó justamente el diario de debates de la legislatura 2013-2014, cuando se debatió en el Congreso de la República del Perú el nacimiento en el régimen general y no en el régimen especial, pero creo que en el régimen general se alejaron un poco del concepto. En el régimen general, en el diario de debates se citó lo siguiente: se introduce la Junta de Resolución de Disputas como un medio de solución de controversias con expertos especializados y conocedores de obras contratadas. Esto sobre la ejecución contractual. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, son especialistas o conocedores de obras. Y en segundo lugar, son contratados para específicamente resolver controversias en obra. Entonces, en estos dos elementos no se habla de una profesión especial. Efectivamente, están los ingenieros civiles. Pueden ser geólogos, pueden ser geotecnistas, pueden ser geógrafos, economistas o abogados, pero conocedores de obra, porque la interdisciplinariedad o la multidisciplinas en la industria de la construcción se requiere para que de distintos aspectos se puedan resolver o adelantarse a resolver controversias. Pasamos al segundo punto. Las diferencias de la Junta de Resolución de Disputas, régimen general, y diferencias frente a al DAP, que es el régimen especial. Aquí quiero resumirles el primer punto. Y aquí viene la debilidad del régimen general. La diferencia de la JRD con la DAP, en primer lugar, es por los procedimientos que regulan el actuar del panel. En el régimen especial se ha determinado que el haberse sujetado a una legislación
con distintos defectos en cuanto a procedimientos del régimen administrativo, encorseta o restringe mucho el actuar de los miembros de la JRD. Cosa distinta en cuanto a la reglamentación más flexible que hay en el DAP. Cuanto más flexibilidad en el conocimiento de los miembros del DAP, es mucho mejor y es más óptimo. Segunda diferencia o defecto, restricciones como parte del principio de legalidad. No sé si se puede entender, o no sé si en el derecho administrativo brasilero o en el del Estado de Río se entiende como entendemos nosotros el principio de legalidad. Para nosotros, en el principio de legalidad, en el régimen especial, quiere decir que todo aquello que esté en la ley se cumple. Todo aquello que la ley no dice, no se cumple. Por lo tanto, este es un problema sistemático. No tiene que ver con las JRDs, no tiene que ver con el DAP, tiene que ver con el sistema que absorbe el DAP para implementarlo dentro de un sistema. Entonces, el problema y los defectos no vienen del DAP, o las legislaciones del DAP, vienen del sistema que lo acogen. En un siguiente defecto es el control o autocontrol de los funcionarios, es decir, la Contraloría General de la República y los medios de control son sumamente exigentes para poder restringir al funcionario público en el régimen general las decisiones. Cosa elemental, señores, porque para que un DAP tenga efectividad y eficiencia, se necesita decisiones flexibles, se necesita negociación y el funcionario público está encorsetado o amarrado, no puede negociar en la JRD. En el DAP es mucho más flexible, aún hay métodos de control interno que tenemos que mejorar también en el régimen especial, pero es mucho más exigente en el régimen general. Por el periodo, por las funciones del panel. ¿A qué me refiero con el periodo, señores? El periodo que termina en el régimen general es hasta la entrega de obra, que es mucho antes de la liquidación final de obra o el comisionamiento del proyecto. Entonces, ahí hay una etapa que no sabemos por qué se da en régimen general y que debe mejorar y que además restringe en ciertas funciones en cuanto a los elementos que discuten en JRD que no se puede, perdón, que deberían discutir en JRD y que la JRD no tiene competencia en régimen general. En el régimen especial hay mucha mejor competencia o mucho mejor espectro para que el miembro en el DAP, en el régimen especial, pueda ejecutar o llevar adelante decisiones con mayores competencias. Por último, vamos a las debilidades finalmente. Espero estar en el tiempo. 2 minutos. En 2 minutos intentaré terminar aquí. Debilidades de la JRD. La primera debilidad, una JRD puede estar conformada por algún miembro que no forme parte de la lista. No puede estar formada por un miembro que no tiene una lista. Las JRD en régimen especial están restringidas también a centros de solución de controversias. Cosa diferente que en el nacimiento, y otra vez, vayamos al origen, al nacimiento del DAP. El DAP en su nacimiento en los años 70, en el gran proyecto de Estados Unidos, donde comienza el DAP, no necesitó un centro de solución de controversias. La JRD en régimen general, atención, tiene este defecto, cosa que no ocurre en el régimen especial. Segundo punto, la JRD no está iniciando con sus servicios a la par del inicio del proyecto. Y ahí sí hay un gran problema para los dos sistemas. El DAP tiene que comenzar a la par con la ejecución o al inicio del proyecto. No tiene que esperar por ciertos motivos o razones en la contratación para que comiencen después del inicio. Se necesita, y ahí sí sugerimos, que como condición de ejecución ya se haya llevado adelante la contratación de los miembros del DAP. Un siguiente defecto, el entendimiento más claro o más duro del principio de legalidad, que ya lo hemos mencionado, es un gran defecto del principio de legalidad porque no le da libertad
a la JRD o al DAP en algunos casos a tomar, digamos, a otorgarle a los funcionarios ciertas decisiones. Y ahí el problema no es del DAP, el problema son los contratantes y específicamente el contratante representante del Estado, si es que uno de ellos dos son los miembros que van a tener que tomar decisiones justamente frente a una recomendación del DAP. Y por último, falta difusión y capacitación de los actores que intervienen en la administración de contratos de régimen general. Y aquí quiero cerrar mi participación justo por la felicitación que le di al procurador de que necesitamos siempre la capacitación constante y continua de los funcionarios públicos, y es por eso que me veo sorprendido gratamente de que sea la Procuraduría, que es la defensa del Estado, quien está interesada en profundizar en el conocimiento de estas herramientas. Es importante que la defensa del Estado, como la Procuraduría, nos invite y conversemos sobre estos temas, porque es la defensa del Estado quien debe procurar verificar las necesidades del Estado a partir de la ejecución de herramientas de manera eficiente. No necesariamente todo lo que vaya en una negociación en contra del Estado, en una primera visión, puede ser favorable. Tal vez aquello que otorgue flexibilidad a favor de la ejecución del proyecto sea lo mejor para los usuarios a quienes nos debemos. Esto ha sido todo por mi parte. No sé si se me pasó un minuto, no sé, 2 minutos. Me pasé 2 minutos. Ok, perfecto. Les agradezco mucho el haber estado con ustedes. Muchas gracias. Muito obrigada, José Lama, pela sua brilhante apresentação. Passo agora ao Eduardo Sanhueza para falar sobre DBs no Chile. Bom dia, muito obrigado. Muchas gracias por la invitación a la Procuraduría General de Río, a ustedes por estar acá, por estar interesados en estos temas, a Augusto por la invitación que nos hizo y que es una gran ciudad, es un muy bonito lugar, que da gusto levantarse, es muy grato estar en una ciudad que uno se siente tan alegre, así que agradecer también por eso. Bueno, voy a hablar de la evolución que hemos tenido en Chile, que es una evolución bastante menor que la que tiene Perú. Nuestros hermanos peruanos nos llevan por lejos la delantera. Y en el caso de Chile, ahí está. Antes de entrar en qué estamos los Dispute Board, bueno, contar en qué estamos hoy día. Después hablaremos de la evolución. ¿En qué estamos hoy día? Entonces, hoy día tenemos, nosotros diríamos, 3 grandes bloques de obras. Están las obras públicas, en que lo único que existe es la justicia ordinaria. No existe otro método. Y ahí existe el que defienda al Estado. Bueno, principalmente está el Ministerio de Obras Públicas, el que lleva las grandes obras de infraestructura, y defiende el Consejo de Defensa del Estado. Defiende el Estado, o sea, no es el Ministerio de Obras Públicas el que se defiende, sino que el que se defiende es el Consejo de Defensa del Estado, y afortunadamente o desafortunadamente, no lo sabemos, al Consejo de Defensa del Estado le va muy bien con las defensas y gana la mayoría de los casos, que además son muy pocos. Hay muy pocos casos y el Consejo de Defensa del Estado en obras públicas casi siempre gana. Por lo tanto, el Estado no tiene ningún incentivo a que se incorporen mecanismos alternativos, porque con su mecanismo, le va bien. Eso es obras públicas. Las concesiones, que son proyectos de PP, las concesiones tienen un sistema mixto,
en que para que una controversia pueda ser llevada a la comisión arbitral, tiene que pasar por un panel técnico, ¿ya? Y este panel técnico, que se inició su trabajo en el año 2010, cuando se hizo la discusión y se incorporó en la ley, su base y su fundamento fueron los dispute board. Ahora, esa fue la base y el fundamento, un dispute board, pero lo que quedó es cualquier cosa, y por lo tanto nosotros no le llamamos dispute board, lo único que decimos es que existe un panel técnico. ¿Por qué? Porque es un panel técnico conformado por 5 profesionales, 2 abogados y 3 ingenieros. Y ese panel ve 30 concesiones de manera permanente, o sea, 30 contratos de concesión, que cada contrato de concesión pueden ser 50, 200 millones de dólares, o sea, es mucho, y por lo tanto lo único que ven son sus controversias. ¿Por qué? Porque las concesionarias están obligadas para ir a la comisión arbitral, previamente deben pasar por el panel técnico. Eso es en proyectos de concesiones. Y en el ámbito privado, si bien existe la justicia ordinaria, que es un mecanismo que se emplea, también están los arbitrajes. Y ahí, en Chile, ese tema está relativamente ordenado. Existe un centro de arbitraje, no existe más que uno, y este centro de arbitraje lleva la mayoría de los arbitrajes de construcción que se llevan en el país, que tampoco son muchos, es bastante poco, y se llevan relativamente ordenados. Existen algunos contratos privados que confían en la justicia ordinaria y por lo tanto se utilizan también esa cláusula de resolución. Y actualmente, ya diríamos, en todo lo que se refiere a, actualmente tenemos dispute board ad hoc, que son los dispute board que se emplean para resolver controversias específicas y por lo tanto no han estado durante la ejecución de la obra, es el opuesto al standing. Y en estos dispute board hoy día están principalmente en la industria de la energía, ¿ya? Que es una industria privada y que de alguna manera hay muchas empresas extranjeras que han llegado a Chile y han decidido que previo a los arbitrajes existan los dispute board ad hoc. Además de eso, en Chile hoy día tenemos un plan piloto de dispute board, plan piloto que lo impulsa y lo lleva a la fundación, la Dispute Resolution Board Foundation, que hoy día está principalmente con una compañía minera, ¿ya? Entonces, nos encontramos, en eso estamos hoy día. Entonces, ¿cómo hemos llegado acá? ¿Cuál ha sido esta evolución? Y esta evolución parte a mano izquierda, ¿no es cierto?, con una empresa que se llama Codelco. Codelco es la principal empresa pública de Chile que se dedica a la explotación del cobre. Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo. Y en esta empresa inició en el año 2008 la incorporación de los dispute board en sus contratos o en algunos contratos de construcción. También hay otra empresa grande, empresa pública, que se llama Metro, que construye todas las obras de metro o subway que existen en la ciudad de Santiago. También incorpora el mecanismo, ya esto en el año 2015, y como ustedes pueden ver, son empresas públicas que incorporan el mecanismo y que es muy distinto a hacer un ministerio. Estas son empresas que tienen autonomía. Y estas empresas, que tienen autonomía de presupuesto, autonomía de inversión, incorporaron los dispute board, pero vieron que perdían el poder sobre los contratos y lo dejaron de utilizar. O sea, fueron cláusulas, se constituyeron los dispute board, estaban incorporados los contratos, pero estas empresas no quisieron perder el poder que tenían sobre
las obras, sobre los contratistas, y bueno, primero, no lo usaron nunca, a pesar de que estaban constituidos los dispute board, y segundo, cuando se emitieron recomendaciones, tampoco las tomaron. Así que fue una, ¿cómo se puede decir? Es una incorporación del mecanismo que no fue muy exitosa. Aquí hay un caso muy destacado, y es que en las obras del metro, cada contrato o cada proyecto tenía un dispute board. Y en un contrato metro aparece un tema que era transversal a todos los contratos, porque tenía que ver con el reajuste de pago. Hay una empresa que en su dispute board hace la pregunta, el dispute board hace la recomendación, y lo que le pasaba al metro era, con una recomendación en un contrato, era muy probable, porque era la misma cláusula, que en todos los contratos se tuviera que recomendar lo mismo. Pues bien, esa fue la única recomendación, nunca más se usó el dispute board en el metro, nunca más. Entonces, bueno, así partimos, así hemos iniciado, y ya en el año 2015, claro, en el año 2015, la fundación, o la Dispute Resolution Board Foundation, y el Centro de Arbitraje de Santiago, sacamos el reglamento para los dispute board. Ya en el año 2015 teníamos un reglamento, que era un reglamento ICC, adaptado a la condición chilena, principalmente dado por la terminología y los plazos. Y hoy día estamos en la industria de la energía, que como les decía, ya desde el año 2022 en adelante, en la industria de la energía se han incorporado los dispute board ad hoc, principalmente por la principal empresa de energía que trabaja en Chile, que es Enel. Y esto ha sido por la cantidad de proyectos que existen, por el nivel de conflictividad que están enfrentando estos proyectos, por la baja presupuesto que tienen y por lo exigente que son los proyectos en cuanto a construcción, en cuanto a los plazos. Y estas empresas están incorporando el dispute board con el reglamento ICC, reglamento de la Cámara Chilena de Santiago, y también con sus reglamentos hechos por ellos, ¿ya? En ese caso, a mí me tocó como presidente a gusto en un contrato con Enel y con Aldesa, que es una empresa española, una planta fotovoltaica. O sea, es un mecanismo que opera, está empleándose, y no como quisiéramos, pero por lo menos es ad hoc y ya se están incorporando. Ha tenido buenos resultados, obviamente depende de cada contrato, pero está teniendo buenos resultados. Y el otro caso es el plan piloto que existe hoy día con una minera muy importante en el mundo que se llama BHP, que está desde el año 2021. Y esta empresa, que la fundación, la Dispute Resolution Board Foundation, buscó a esta empresa, como así buscó varias, para poder hacer un plan piloto y ver de qué manera esta empresa, que tiene muchos proyectos, incorpora este mecanismo para todos sus contratos. Entonces, esta empresa minera lo que hace es establecerlo como una cláusula para ciertos contratos que ella elige, y en estos contratos ella lo está observando, lo está de alguna manera monitoreando para que lo pueda incorporar ya en todos sus contratos. Hoy día hay 5 contratos que ya están operando, 2 que ya terminaron, y hay 3 que están operando ahora. Y la gracia es que son Dispute Board Standing. Entonces, ahí ustedes pueden ver que no ha sido un camino fácil, ha sido un camino de mucha perseverancia, de buscar, insistir, porque no son mecanismos que culturalmente estén preparados para países como los nuestros, y de alguna manera lo importante es que existen avances. Afortunadamente nosotros creemos que han existido avances, y esos avances de alguna manera se han hecho con referentes importantes que van a permitir
que esta industria y en el resto de los contratos de construcción estos mecanismos puedan ser incorporados. Muchas gracias. Muito obrigada, Eduardo, pela brilhante apresentação. Vou passar agora para o Fernando Marcondes, para que ele fale sobre DBs no Brasil. Bom dia a todos. Eu vou falar em pé para que eu possa ver vocês, porque aqui sentado aqui a gente só vê a primeira fila aqui, só o Flávio, o Fabiano, não dá para ver muita gente. Bom, eu vou passar rapidamente para vocês um panorama sobre o que aconteceu até hoje no Brasil, mas o principal motivo da minha fala aqui vai ser trazer para vocês algumas recomendações práticas do uso do DB, que vocês vão entendendo conforme eu for mencionando. Vejam, a gente tem uma experiência principal acontecida no Brasil aqui, que começou em 2004, 2005, mais ou menos, nas obras da linha amarela do metrô de São Paulo. Foi um board de recomendação com 3 engenheiros. Nós, a Bia também, várias pessoas aqui, conhecemos muito bem os 3 engenheiros que trabalharam ali durante 10 anos, um deles recentemente falecido, um querido amigo, e eles sempre nos narraram as dificuldades que eles tiveram naquele DB. Primeiro porque era uma experiência inédita no Brasil, ninguém ali sabia o que estava fazendo, essa era a verdade. Nós tínhamos os funcionários do metrô, os advogados do metrô, os funcionários do consórcio, os seus advogados, os membros do DB, ninguém tinha tido uma experiência prévia com dispute boards. Então, era um imenso laboratório, né, que era necessário em função de um contrato de financiamento com o Banco Mundial que exigia a presença do dispute board, que, aliás, é a grande porta de entrada para o uso dos dispute boards. O que aconteceu ali? Eles tiveram um ambiente muito hostil, porque o DB não era visto pelas partes como alguém que estava ali para ajudar. O ambiente litigioso se estabeleceu como se aquilo fosse já uma pré-arbitragem, um pré-processo judicial. Então, aquele ambiente já era um ambiente em que todos estavam armados. E o DB é o oposto disso. Esse entendimento de que o DB é uma ferramenta de ajuda no management do contrato, na ideia de transparência, mas também de governança do contrato, de ajudar as partes a executarem o projeto com o menor número de traumas possível, evitando atrasos e evitando sobrecustos exagerados, né? Isso tudo não era nem pensado pelos que estavam ali. O DB era um intruso que deveria ser tratado com hostilidade. E esse foi o ambiente que se viveu ali, durante 10 anos, a ponto de os membros do DB terem dificuldade até para fazer perguntas, porque quando eles faziam perguntas, eles eram hostilizados por terem feito perguntas. Você já está pré-julgando, está achando isso, está achando aquilo. Então, era um ambiente péssimo. Mas foi também um ambiente de aprendizado para todos os envolvidos ali. E foi, durante aqueles 10 anos, a grande referência que nós tínhamos no Brasil sobre dispute boards. Essa linha amarela foi concluída, veio a expansão da linha amarela, que teve um primeiro contrato, que foi muito rapidamente rescindido. Um ambiente péssimo também se estabeleceu ali, não deu tempo de fazer um dispute board, o contrato foi rescindido antes, foi relicitado, então foi feita uma nova contratação. Contratou-se um consórcio espanhol e iniciou-se, então, a expansão da linha amarela, da linha 4 do metrô de São Paulo. Isso foi em 2016. Eles levaram 1 ano para constituir o dispute board ali. Ele entrou em ação em julho de 2017. Eu sou um dos membros desse DB desde aquele momento. A obra foi entregue no ano passado e hoje nós recebemos a 17ª disputa para resolver. Eles nem precisavam mais da gente, mas eles continuam usando o nosso DB porque eles entenderam que é uma ferramenta útil. E nós tivemos, nesse período de 6 anos que nós atuamos até aqui, um excelente ambiente. São 2 engenheiros e eu como advogado. Os advogados das partes presentes desde o início, o que, em teoria, é tido como algo não necessário, às vezes até um pouco complicador, mas nós tivemos ali um ambiente muito cooperativo ao longo desse período. O metrô já sabia o que estava fazendo, o consórcio espanhol já vinha de experiências internacionais anteriores com dispute board, então nós já tínhamos ali uma vivência de dispute board acontecendo, estabelecida, e isso ajudou para que a ferramenta fosse utilizada de maneira adequada. Então, nós decidimos, ao longo da obra, 11 disputas, e as outras 6, que agora nós somos a 17ª, vieram depois que a obra foi entregue,
quando já nem precisava mais ser via dispute board, eles já podiam ir direto para um processo judicial, mas eles estão preferindo usar essa ferramenta, porque entenderam que é uma ferramenta eficiente. Ali nós temos um board de decisão e não de recomendação, ou seja, o que nós decidimos é imediatamente vinculante, aquilo deve ser executado imediatamente pelas partes. Se uma das partes não está satisfeita, ela pode ir para o judiciário, esse contrato prevê judiciário e não arbitragem, mas, enquanto se discute no judiciário, nós temos a necessidade, a obrigação das partes de cumprir a decisão de imediato. Isso traz muita eficiência para o DB. Eu vou falar sobre isso para vocês na parte das recomendações. Em termos de legislação, nós temos, em nível nacional, nós temos 2 projetos, um de iniciativa do senador Antônio Anastasia, que agora é ministro do Tribunal de Contas, e outro na Câmara dos Deputados, que é de iniciativa do deputado Pedro Paulo. Esses 2 projetos hoje estão juntos na Câmara dos Deputados, o Senado já votou, passou para a Câmara dos Deputados, e os 2 projetos estão lá, agora aguardando a nomeação de um relator. Nós estamos até iniciando uma atividade para tentar ajudá-los a entender melhor do que se trata, né? Porque quando chega um assunto como esse no Legislativo, o Legislativo não sabe muito bem o que significa aquilo. Então, nós estamos formando uma força-tarefa para ajudá-los a compreender a ferramenta. Bom, o que isso tudo nos mostra? Que nós estamos buscando uma legislação, temos a lei de licitações, que já vai entrar em vigor no final do ano, que já prevê a utilização de dispute board, mas não regulamenta, não disciplina. Esses projetos de lei que estão lá agora já trazem alguma disciplina. Mas o que isso tudo nos mostra? O metrô, que é uma entidade de direito público, está fazendo dispute board há quase 20 anos, sem lei, não precisou de lei. Para que serve a regulamentação legislativa do dispute board? Para dar conforto à administração pública. Porque nós não precisamos, é uma ferramenta contratual. Em tese, nós não precisamos de lei para isso. Mas a administração pública precisa ter uma base legal para poder atuar. Atua, como nós vimos no metrô, como nós vemos também no DERSA, em São Paulo, no Rodoanel, vários dispute boards foram instaurados também, não com tanto êxito quanto os do metrô. O metrô tem board hoje em várias outras frentes de obras que eles têm, tem board na contratação da parte de superestrutura, de fornecimento de equipamentos, etc. Então, no metrô hoje é uma experiência muito bem sucedida, no DERSA nem tanto, foi bastante confuso, mas estabeleceu-se ali também, apesar de não haver legislação. Então, vejam que não precisamos aguardar a legislação. A NTT tem feito um trabalho bacana, a PGU tem estudado bastante o dispute board, e a NTT tem buscado também fazer o seu primeiro projeto piloto, utilizando o dispute board em contrato de concessão, o que também ainda é um pouco misterioso. Como é que nós vamos ter um DB numa concessão de 30 anos? Como é que nós vamos fazer isso funcionar? Obviamente, não será um DB do início ao fim, porque as pessoas vão morrer no meio do caminho. Até porque os membros de DB costumam ser mais velhinhos, assim como eu. Então, 30 anos é tempo demais para um DB. Então, a ideia é que isso talvez seja por mandatos, com determinados períodos, ou DBs a serem acionados quando chega um período de revisão do contrato, nas concessões, ou nos primeiros anos em que nós temos a concentração dos maiores investimentos. Enfim, isso é uma fórmula que ainda está sendo pensada, mas já existe um movimento importante dentro também da PGU e da própria NTT nesse sentido. E aí, já estão vendo que eu já estou fazendo algumas recomendações, né? A primeira coisa é um DB de decisão e não de recomendação. E a segunda coisa muito importante, existe a possibilidade do DB ad hoc, que é constituído somente quando existe um problema, e do DB permanente, aquele que é nomeado no início da obra e vai até o seu final. A recomendação é a seguinte: não usem DB ad hoc e não usem DB de recomendação. Tá? Vou dizer os motivos. A NTT estava exatamente com isso em mente. Recentemente, eles fizeram um evento em São Paulo da administração pública, de arbitragem, dispute board na administração pública. Foi organizado por iniciativa do pessoal da PGU. E eu palestrei lá para eles, e eles estavam justamente com essa ideia de estabelecer dispute boards de recomendação e somente os ad hoc. Eu falei, não façam isso, por favor, porque senão o DB não vai servir para aquilo que ele nasceu para servir. Porque o DB, a ideia do DB é, primeiro, evitar conflitos e não decidi-los. E nisso ele é muito efetivo. A estatística internacional é que 70% dos problemas que as partes levam
ao conhecimento do DB são resolvidos sem a necessidade de uma decisão ou recomendação. Ele ajuda as partes a se entenderem no meio do caminho. Talvez com a administração pública seja mais difícil, porque a administração pública tem a questão da necessidade de um comando para poder cumprir. Mas, ainda assim, no metrô nós tivemos, para vocês terem uma ideia, eu falei aqui de 16 decisões até agora, nós tivemos mais de 40 questões que chegaram ao nosso conhecimento e que não se transformaram em disputas, foram resolvidas pelas partes ao longo do processo. Com alguns conselhos nossos, alguma ajuda do ponto de vista de como fazer um caminho para a negociação, e as partes conseguiram se entender em mais de 40 questões. Então, vejam que existe espaço para isso também, né? Então, esse é o primeiro motivo de nós termos um dispute board permanente. O segundo motivo é, o que mais qualifica a decisão do DB é o fato de os membros acompanharem a obra desde o início e terem conhecimento direto do que está acontecendo, direto e contemporâneo. Não é uma narrativa, como nas arbitragens, em que nos contam duas histórias e não uma, né? Já filtrada pela estratégia dos advogados, etc. Então, nós temos ali narrativas, e nós temos que escolher e tentar desvendar, né, um caminho para chegar lá. É uma exumação de cadáver, né? No DB, nós estamos tratando um doente, né? Como se nós fôssemos um pronto-socorro, nós recebemos um doente, examinamos e ministramos a medicação, ao vivo. Nós estamos vendo a doença acontecer. Nós acompanhamos o paciente desde o início. Isso qualifica demais a nossa decisão. Das decisões que nós demos no metrô ao longo desses anos, eu posso dizer que praticamente todas foram qualificadas justamente em função de que a gente estava acompanhando desde antes de existir o problema. Nós sabíamos que havia aquele assunto, mas ele não era um problema, era um assunto que vinha no dia a dia, vinha nos relatos mensais que a gente recebia, vinha nas discussões que nós tínhamos nas reuniões, nas visitas que nós fazíamos à obra, e, de repente, aquilo virava um desentendimento. E aí nós já tínhamos toda uma informação de conhecimento direto, quando as partes ainda não estavam filtrando informações, não estavam agindo estrategicamente. Isso ajudava muito a gente a emitir decisões qualificadas, né? Então, esse é o motivo pelo qual um DB permanente é muito importante. E por que um DB de decisão e não de recomendação? Nós somos um país litigioso. Se nós pudermos não cumprir, nós não cumprimos. Isso é fato, né? Diante da administração pública, então, em que um cumprimento espontâneo significa um processo no Tribunal de Contas, isso dificulta ainda mais a vida da gente, né? Então, o que é necessário aqui, né? É uma decisão e não uma recomendação, porque a recomendação não precisa ser seguida. A regra diz que a recomendação as partes seguem se quiserem. Basta que ela, dentro de um determinado prazo, diga não estou de acordo e que ela inicie o procedimento arbitral ou judicial, e ela está desobrigada do cumprimento daquela decisão, daquela recomendação, até que seja transitada em julgado uma decisão futura. Ou seja, para que serviu o DB? Para nada, né? Então, não adianta ter um DB com essa finalidade, ele é só um passo a mais burocrático para complicar as relações contratuais. Agora, se é um DB de decisão, o que acontece? A parte insatisfeita, ela vai notificar a sua insatisfação, vai para a arbitragem ou vai para o judiciário, mas ela de imediato tem que cumprir a decisão. E ao cumprir a decisão, muitas vezes, a imensa maioria das vezes, o interesse por buscar uma revisão judicial ou arbitral depois desaparece. Porque se a parte que foi desfavorecida na decisão, ela tem consciência de que a decisão está correta, que ela não vai adiantar ela dar um passo a mais para evitar, para adiar o cumprimento da decisão, ela não vai gastar dinheiro com isso. Por que eu vou pagar uma arbitragem caríssima ou ficar anos sujeito a um processo judicial, com perícias, etc., se eu já sei que a decisão está correta, né, ou que ela se encaixou ali naquilo que estava acontecendo? Então, vejam que isso representa economia para todo mundo, no fim das contas, e o mais importante, uma decisão cujo cumprimento é obrigatório, faz o projeto andar. E essa é a principal função do DB, permitir que o projeto não pare, né? Porque a decisão é dada, as partes cumprem e o assunto segue. E a briga continua lá fora, continua lá na Câmara Arbitral ou aqui no tribunal. Mas a obra ela vai seguir com aquele comando que está ali. Vai poder haver uma reversão no futuro? Potencialmente, sim. A decisão, apesar de bem qualificada, ela pode ser revertida.
por uma decisão posterior, arbitral ou judicial. Isso resolve-se em perdas e danos, mas o mais importante é o seguinte, gente, quando essa decisão futura for divulgada, a obra está pronta, a população está utilizando o aparelho público, a sociedade foi atendida e o dinheiro foi economizado. O que se resolve em perdas e danos depois já não é mais problema da sociedade. A sociedade está lá usando o metrô, usando a ponte, usando o aeroporto, seja o que for. Então, essa é a imensa vantagem que nós temos em ter um DB de decisão e não de recomendação e ter um DB permanente. Essa é, assim, é uma recomendação muito veemente que eu gostaria de deixar para vocês, porque se vocês vão implementar isso no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que seja de uma maneira que traga benefícios efetivamente, porque se vocês optarem pela recomendação ou por um board um board ad hoc, não vai haver benefício nenhum. Eu posso garantir para vocês que vai ser só um complicador, não tem a menor dúvida. Outra questão do DB ad hoc é que, depois de surgir do conflito, vocês vão nomear as pessoas. Esse processo vai ser muito mais complicado, porque já existe um conflito, já tem um desentendimento. A parte que está errada, normalmente, ela tem uma boa noção de que ela está errada. E se ela puder complicar a formação do board, ela vai complicar. Se nós estamos no início do contrato, isso não acontece. A história do, quando a gente casa, é meu bem, e quando separa, é meus bens. Né? Então, a gente está aqui diante de uma situação de meus bens, quando a gente está na hora da formação de um board ad hoc. Né? Então, para evitar todas essas questões, às vezes um board desse leva mais de um ano para ser constituído, porque existem todas as travas possíveis para evitar que isso aconteça. E quando nós estamos no início do contrato, isso não acontece. Então, essa é uma recomendação veemente que eu queria deixar para vocês, DB permanente e de decisão. Não é à toa que a FDIC, quando reformou os seus contratos, os modelos de contrato em 2017, ela tinha os modelos de 2019, que tinha a opção de modelo ad hoc. O Silver Book, que é o contrato EPC, sugeria o DB ad hoc. Os outros sugeriam o DB permanente. E sugeriam também recomendação e tinha a alternativa da decisão. Mudou. Em 2017, os modelos FDIC são todos DBs permanentes e de decisão, porque internacionalmente se comprovou que é isso que funciona. Pode fazer de outro jeito? Pode. Não está proibido. Nossa lei que virá mesmo prevê as duas possibilidades. Mas funciona? Não. O que funciona é o permanente e de decisão. Então, fica aqui uma recomendação muito forte para vocês nesse sentido. Acho que esse é o recado principal que eu vim aqui para dar. Desculpem que eu cheguei um pouco atrasado, por sorte atrasou um pouco o início do painel, mas essa é a recomendação principal que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando, pela brilhante apresentação. Obrigada a todos desse painel. É muito bom saber da evolução dos dispute boards na América Latina. Eu queria encerrar, então, o painel. Nós vamos ter agora o intervalo para o almoço. E, como a gente passou um pouquinho, eu queria pedir para que a gente cumprisse o retorno às 14 horas para o começo do próximo painel. Perdemos aí 15 minutinhos, mas por uma boa causa. Obrigada a todos.